Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, com toda a sua família. Deixa eu me apresentar, eu sou o presbítero Rogério Lourenço e este é o canal Análise Bíblica, o canal onde nós estudamos a Bíblia minuciosamente. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, junte-se a nós, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações e no final do vídeo, assista o vídeo até o final e no final do vídeo, se você gostar, você pode deixar o seu like para fortalecer o nosso canal. É um prazer ter você aqui. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 5. Então hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 5. Nós vamos tentar estudar aqui hoje, nesse vídeo, até o versículo de número 5, porque nós temos uma riqueza muito grande aqui de ensinamentos, como em toda a epístola, Essa parte do capítulo 5 não é diferente. Então, o versículo 1 do capítulo 5 diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A palavra imitador aqui, Imitadores, Paulo diz, sede meus imitadores. No grego é mimetes. Mimetes significa imitar a fala, o sotaque, imitar a maneira de ser, o modo de vida de outra pessoa. Então, o que Paulo está dizendo aqui, o versículo é muito claro, Ele é autoexplicativo. Imitem o modo de Deus viver. Imitem. Deus é o modelo a ser imitado. Vocês como filhos, o versículo diz, como filhos amados. Então vocês como filhos, vocês devem imitar o vosso Pai. O vosso Pai é Deus. Então, imitar aqui significa olhar para o Pai, ver o que o Pai está fazendo e fazer da mesma forma. No nosso caso, olhar para o nosso Pai, que é Deus, e fazer como Ele faz. E aí você me pergunta, como eu vou saber como Deus age se eu não vejo Deus? Como eu vou saber como Deus fala se eu não vejo Deus? A Bíblia Sagrada, a Escritura, o cânon fechado da Escritura que nós temos em mãos, é a prova de como Deus fala, de como Deus age e de como Deus vive. Aquilo que está revelado para nós é o suficiente para nós sabermos como imitar ao Senhor Deus, nosso Pai. Então esse foi o versículo de número 1, Ele é muito autoexplicativo, não tem muito comentário. O negócio agora é aplicá-lo, Sede meus imitadores sede imitadores de Deus como filhos amados. O número 2 diz o seguinte: E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nós podemos falar aqui, é que o sacrifício de Cristo, a entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário, foi um sacrifício a Deus. O texto diz, em oferta e sacrifício a Deus. E esse sacrifício cheirou suave às narinas de Deus. O apóstolo Paulo, como um bom judeu, conhecedor dos sacrifícios do Antigo Testamento, ele está usando essa analogia, Quando o animal era sacrificado no Antigo Testamento, subia a fumaça do holocausto e era como se Deus cheirasse aquele sacrifício, E Paulo diz que o sacrifício de Cristo é um cheiro suave. Então isso é muito importante. Agora, Paulo diz assim, andai em amor como também Cristo vos amou. Nós temos aí a palavra como, da mesma maneira. Então, nós aprendemos mais uma vez que Cristo é um modelo.
ele é o exemplo. Então Paulo diz, vocês devem andar em amor como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós. Então o modelo do amor de Cristo é o modelo para nós seguirmos. O amor de Cristo é o modelo para nós seguirmos. Então, ele é o modelo. Como ele nos amou, nós devemos andar em amor. Agora, nós vamos ler os versículos 3, 4 e 5 para que a gente possa trabalhar algumas questões aqui, né, que Paulo ele exorta a igreja para que não haja essas coisas no meio da igreja em Éfeso e não deve haver no meio da igreja hoje, né, em pleno século 21. Então nós vamos ver, e Paulo diz o seguinte, vamos ler os 3 versículos de uma vez, depois nós vamos comentando termo por termo, né? Então vamos lá. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então nós vemos aqui, nós vamos tentar comentar aqui alguns os termos, né? Esses termos negativos, Paulo vai usá-los no sentido de que não deveriam haver estas coisas no seio da igreja de Cristo. Primeira coisa que Paulo usa, o primeiro termo, né, é a prostituição, que no grego é porneia. A palavra porneia, ela tem uma gama de significados, né? De uma forma geral, em linhas gerais, a palavra porneia, ela se relaciona a toda relação sexual ilícita. Então aí entra todo tipo de relação sexual ilícita. Tanto que a nova versão, a nova versão internacional, ela traduz, em vez de prostituição, imoralidade sexual. Então a palavra porneia, ela traz esse sentido, né? A Almeida Revista Corrigida, que eu estou usando aqui na leitura, ela traduz como prostituição. Mas a palavra porneia não se restringe à prostituição, né? Abrange, né, ao adultério, à fornicação, toda relação sexual ilícita, né? A porneia é de onde vem a palavra pornografia. Então nós podemos olhar que Paulo diz, isso não deve acontecer no meio da igreja. Não deve ter esse tipo de coisa. A segunda palavra que Paulo usa é a impureza, é a acatacia. No grego, acatacia significa a impureza proveniente de desejos ilícitos. É a luxúria, né? Os desejos carnais ilícitos. A vida devassa, aquela pessoa que vive uma vida devassa, né? A vida sexual dele é totalmente luxuriosa, né? Ele tem, no caso do homem, várias mulheres, no caso da mulher, vários homens, né? Não é fiel, né? Vive nos desejos sexuais desenfreados, né? Isso é impureza. Então Paulo diz, isso não pode haver no meio da igreja. Depois Paulo vai para a avareza, né? Pleonexia. A pleonexia, que é traduzido como avareza, é o desejo desenfreado por coisas materiais. Aquele sentimento, né, ávido por coisas materiais, por ganhos, né, e muitas vezes ilícitos, por possuir riquezas, bens, né, muito dinheiro no banco. Não é errado você ter o desejo de ter uma vida melhor
financeiramente. A Bíblia é muito clara em dizer que havia homens ricos, né, que serviam a Deus. O pecado que Paulo está condenando é a avareza. Então, a avareza, ela é pecado. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que a avareza, ela é idolatria. Então, vamos dizer dois pecados em uma só palavra, né? Avareza é o desejo ávido, desenfreado por coisas materiais. E também é idolatria. Depois Paulo vai usar a palavra torpezas, né? Se você voltar um pouquinho, em Efésios 4 e 29, Paulo vai falar sobre as palavras torpes, né? Está lá do versículo 29, Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então aqui ele vai falar também que as torpezas não devem, né, existir no meio do povo de Deus, né? A palavra torpeza aí, a Almeida Revista Atualizada, ela usa a palavra a expressão conversação torpe. Conversação torpe. Essas são as palavras torpes que Paulo usa, né, em 4 e 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavras obscenas, né? Eu posso citar aqui, né? A gente não pode falar, logicamente, abertamente, e nem é o propósito de um cristão usar esses termos, né? Muito menos no canal do YouTube, mas nós vemos que geralmente as pessoas trocam os nomes dos órgãos sexuais masculino e feminino por uma palavra torpe, né? Por uma palavra torpe, e usa aquela palavra como um sentido pejorativo, né? Jocoso, maliciosamente. Então, quando um cristão vai se referir aos órgãos sexuais, ele deve usar a palavra que designa aquele órgão, não usar essas palavras obscenas, né, que muitas pessoas que não conhecem a Deus usam. Então Paulo diz essa conversação torpe, né, piadas obscenas, né, comentários obscenos, né, no trabalho, na escola, isso deve ser retirado da vida do cristão. Deve ser retirado da vida do cristão. Então, essas são as torpezas, né? Paulo já tinha alertado sobre isso, sobre a palavra torpe, no capítulo 4, versículo 29. Depois Paulo vai para as parvoíces, né? A palavra parvoíce aqui são conversas tolas, né? A Nova Versão Internacional, ela traduz como conversas tolas. E a nova Almeida Revista Atualizada, ela traduz como palavras vãs. É as parvoíces, né? É aquelas palavras que não agregam nenhum valor, né? Não agregam nenhum sentido, nenhuma coisa boa, né? Então, esse tipo de conversa também tem que ser retirado do meio da igreja. Agora sim, né? Chocarrices, no grego eutrapelia no grego é o humor, né? É a jocosidade no sentido negativo. Então é aquela pessoa que usa o humor na sua fala, mas no sentido jocoso, né? Usando a jocosidade, aquele humor muitas vezes obsceno, né? No sentido negativo. Aqui nós podemos fazer uma advertência no sentido de piadas, né, com os personagens da Bíblia. Nós precisamos tomar cuidado, né, quando nós estivermos pregando ou ensinando ou numa conversa informal. Nós precisamos tomar cuidado com esses tipos de anedotas, usando os personagens bíblicos, né? Isso não é bom, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né?
O humor, no sentido positivo, né, na dose certa, ele é bom, né? É muito bom a gente sorrir, né? Aí você está ouvindo uma mensagem, um ensino, e o pregador faz uma brincadeira, né? Uma brincadeira lícita, uma brincadeira sadia, e você se descontrai. Isso é muito bom, mas temos que tomar um pouco de cuidado com a jocosidade, né? Com as chocarrices, que é o humor no sentido negativo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso aí. Então, no meio cristão, não deve haver essas coisas, né? Essas coisas que Paulo cita aí: a prostituição, impureza, avareza, torpezas, né? Parvoíces, chocarrices. Essas coisas devem ser retiradas do meio da igreja. E ao contrário de nós usarmos essas coisas, né, ou fazermos essas coisas, o apóstolo Paulo ele termina o versículo 5 dizendo assim, né? O versículo 4 dizendo: mas antes ações de graças, ou seja, ao contrário de vocês agirem com esses termos negativos, terem isso na vida de vocês, né, sejam gratos. Né? Ao invés de falar alguma palavra torpe, seja grato a Deus e dê ações de graça. É isso que Paulo está dizendo. E para encerrar o versículo 5, né, que nós vamos estudar hoje até o versículo 5, diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, nem impuro, nem avarezo e nem avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então aqui Paulo faz uma advertência, ó, o fornicador, né, que é a pessoa imoral, a Nova Versão Internacional traduz como imoral, né? A Almeida Revista Atualizada como incontinente, aquele que não consegue frear os seus desejos sexuais, e ele vai satisfazer os desejos fora da vontade de Deus. Ele é o fornicador, né? Aquele que tem o desejo sexual irrefreado, né? Que não é desenfreado. Então, ele vai satisfazer, não importa com quem, não importa de qual seja a maneira, né? Então ele tem uma mulher aqui hoje, amanhã ele tem outra, a mulher da mesma forma, porque ele é fornicador. Paulo diz: nenhum fornicador entrará no reino de Deus. E ele diz: nenhum impuro, nenhum avarento. Aí agora sim aqui nós temos o avarento, né? Diz que a avareza, ela é qual idolatria. Ela é semelhante à idolatria. Por quê? Porque o avarento, ele ama o dinheiro. Deus dele é o dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. Então ele é avarento. Ele adora o dinheiro. Né? E tudo porque a gente pensa que, quando a gente ouve a palavra idolatria, que idolatria somente você se dobrar diante de um ídolo e ali fazer uma oração a esse ídolo ou adorar esse ídolo. Idolatria também é avareza. É tudo que você colocar no lugar de Deus, que tomar a primazia de Deus, é idolatria. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque essas pessoas não herdarão o reino de Cristo e de Deus. Ok? Que Deus possa te abençoar com esta palavra. Eu espero que ela tenha servido de bênção para você. Tá? Este canal é para isso, para abençoar as pessoas com a palavra de Deus. Okay? Se você ainda não é inscrito, como eu já disse, faça a sua inscrição. Né? Acione o sininho das notificações. Nós estamos aí no canal há quase 2 anos já, né? Lutando e pregando a palavra de Deus. Então, se você fizer a sua inscrição, você vai nos incentivar a continuar a produção de conteúdo bíblico aqui para o canal Análise Bíblica, né? Deixe o seu like também, porque isso é muito bom, né? As pessoas veem o like lá e dizem: não, esse vídeo é bom, eu vou assisti-lo, né? Então, se você puder fazer isso, vai nos ajudar muito. Minha oração é que Deus continue te abençoando, você, sua família, todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima.